o que é, o que não é. Por exemplo, tudo que pinta no corpo da criança é sarampo. Me parece que, de repente, as mães, principalmente as mães de primeira viagem, confundem qualquer pintinha que aparece no corpo do neném com sarampo. Principalmente agora que o sarampo é um fantasma que anda meio ameaçando as nossas periferias e a nossa cidade. Doutor Cecim, como é que a gente identifica o sarampo? Bem, o sarampo é uma doença infecciosa, grave, e cujo curso leva em torno de 10 dias. A identificação do sarampo só se faz depois de 5 dias da criança estar com febre. Então, basicamente, a criança, primeiro ela tem febre alta, altíssima, em torno de 39 a 40 graus, durante 3 a 4 dias. Do terceiro para o quarto dia, então é que começa a pintar o corpo. E ainda a febre se mantém por mais 2 dias. Além disso, a criança tem conjuntivite, isto é, a vista fica vermelha, tem tosse, tem diarreia. A criança tem fotofobia, que é medo da luz e não consegue ver, visualizar a luz. Então a criança acaba querendo ficar em ambiente escuro, correto? E a criança fica extremamente prostrada. O que é? Ela fica muito caída, ela não come, ela emagrece, ela tem aquele aspecto de criança muito doente. Tudo isso junto faz o diagnóstico de sarampo. E o grande drama é que existem algumas viroses que se manifestam muito parecido com o sarampo. Dão 3 dias de febre, pinta o corpo e desaparece tudo. Isso não é sarampo. E mais uma coisa, toda criança com febre deve ser levada ao médico para que se faça a identificação da doença e, consequentemente, o diagnóstico e o tratamento. Porque cada uma das doenças tem um diagnóstico, tem um tratamento e tem um curso diferente. Então, o que acontece é que acabam muitas crianças sofrendo, ficando dentro de casa, tá? E às vezes até complicando algum problema, porque as mães diagnosticam, rotulam aquela criança como se ela tivesse sarampo, e muitas vezes, em mais da metade dos casos, não é sarampo, e as crianças são rotuladas como tendo sarampo. Doutor Cecim, o chá de sabugueiro, né, que existe no nosso, eu acho que no folclore da vida de toda a família, o chá de sabugueiro para pôr o sarampo para fora. O chá de sabugueiro põe o sarampo para fora? Não, o que acontece é o seguinte, porque você vê, a criança começa com febre no primeiro dia, aí a mãe fica esperando. No segundo, a mãe fica... No terceiro dia, quando tem uma manifestação, que nem agora tem, de história de sarampo, aí se suspeita que tem que possa sarampo. ser sarampo. Aí então no terceiro para o quarto dia, a mãe começa a dar o chá de sabugueiro. Se for sarampo, se for qualquer uma de outros exantemas, que a gente disse, quer dizer, doença que pinta o corpo, vai pintar o corpo 1 ou 2 dias depois. Então a mãe diz que deu o chá de sabugueiro e botou o sarampo para fora. Quer dizer, iria colocar para fora, mesmo ou apesar do chá de sabugueiro. O que atrasa a saída do sarampo é o antibiótico. E é por isso que, às vezes, essas crianças têm um pouquinho de tosse, de catarro, e essas mães, às vezes, indiscriminadamente, vão e dão um antibiótico para a criança, porque a criança já teve um quadro semelhante, tomou antibiótico, ou vão na farmácia e dão um antibiótico, e o antibiótico, em vez de curar aquela criança, pelo contrário, deixa o sarampo preso. Então a febre se mantém por mais tempo e o sarampo não vem para fora. Porque o que acontece? Quando o sarampo vem para fora, o estado geral melhora e a criança melhora. E a febre vai embora. Então, primeiro, não se medica sem diagnóstico de certeza. E segundo, o chá de sabugueiro não faz bem nem mal. Ele vai sair com ou sem o chá de sabugueiro. Bom, mudando de assunto, 2 doenças que confundem muito as mamães e os papais, bronquite e asma. Bronquite e asma são a mesma coisa? Olha, isso daí é uma parafernália. Quer dizer, cada médico, cada escola de medicina, cada especialidade médica define um pouquinho diferente. Então eu vou explicar para tentar dizer para as mães o seguinte, que às vezes o médico diz, teu filho está com bronquite, mas apenas é um resfriado, um catarro que desceu para o brônquio. Então a criança tem tosse produtiva com catarro, infecção no brônquio, então chama-se bronquite. Isso é uma bronquite de infecção de brônquio, certo? O que é bronquite asmática ou asma? É aquela criança ou aquela pessoa que não tem absolutamente nada, está normal, não tem gripe, não tem resfriado, e de um dia para o outro, ou de um minuto para o outro, essa criança que não tinha absolutamente nada começa a ficar cansada, entende? Com dificuldade para respirar e chiando.
Tá? Então isso é bronquite asmática. É uma pessoa que não tem absolutamente nada e de um momento para outro ela começa aquela dificuldade de respirar e não consegue dormir, entende? E aí aquela chia como se fosse um monte de gato. Então isso é bronquite asmática. E isso é chamado, só para interromper, e isso que seria chamado ronco de transmissão, não? Não. Não? Seria outra coisa? Então, continue, por favor. Tá, então, isso é bronquite asmática, é aquela chia, aquela criança que não tem nada e de repente começa a chiar e dá aquela sensação de morte, porque não existe coisa pior do que você querer colocar o ar para fora ou querer respirar e não conseguir. Então, isso é bronquite asmática, bem claro. E a bronquite, o atraqueobronquite, é, às vezes ou muitas vezes, a evolução num resfriado ou num gripe que o catarro desce e compromete o brônquio. Uma é diferente da outra. A bronquite asmática é geralmente repetitiva. Então, dependendo do que desencadeia, então, geralmente em Florianópolis é por vento sul. E geralmente, 1 ou 2 dias antes do vento sul, do vento nordeste bater, a gente já sabe que vai ter vento porque vem. E quando vem, vem em fila. Vem várias crianças num dia só, todas chiando da mesma forma. Então, isso é bronquite asmática. E a bronquite asmática seria, então, uma doença alérgica? Que a gente vê muitas vezes falar-se que bronquite asmática ou asma seria uma doença alérgica. Olha, é alérgica, mas também tu não pode dizer que é só alérgica. Primeiro, porque nós todas as pessoas, têm o que se chama de órgão de choque. Então, quando alguma coisa não vai bem, ou existe sempre aquilo que chama-se calcanhar de Aquiles, uma parte do nosso organismo que é mais fraca. Aquelas pessoas cujo pulmão é o órgão de choque, o órgão mais sensível, acaba todos os problemas se dirigindo para lá. Então são crianças que comem bem, dormem bem, geralmente, têm boa saúde, só tem aquilo. Então, aquilo é porque a criança tem órgão de choque no pulmão. E todos os fatores agressivos atacam o pulmão. Então a mudança de vento sul, alergia do quê? Do vento, do ar, talvez de vírus ou de algum pólen, ataca. Às vezes a criança desencadeia por problema nervoso, tá? Às vezes desencadeia por excesso de exercício físico, às vezes desencadeia por uso de drogas, de medicamentos, de alimentação. Então, não é uma causa, mas são múltiplas causas que produzem na criança ou no ser a bronquite asmática. E a bronquite asmática, ela tem cura, doutor Cecílio? Porque muitas vezes a gente ouve falar, principalmente em famílias que existem pessoas portadoras da doença, de que bronquite asmática não tem cura. Não. O quadro, assim, agudo, ele cura. Com 24, 48 horas, ele totalmente eliminado. Quer dizer, é uma crise que vem e do jeito que vem, vai embora. E desaparece da mesma forma. Quer dizer, o que acontece é que nunca se sabe quando vai ser a próxima crise. Então, o problema, o drama maior, é saber quando a criança vai ter a próxima crise. Agora, existe tratamento. Primeiro, tem que se identificar as causas. Ver em que tipo de setor que acontece, em que tipo de situação que acontecem as crises. Segundo, quer dizer, você tirar todos os fatores que aumentam a sensibilidade da criança, né? Falta de vitamina A e D, anemia, tá? Problemas mecânicos, por exemplo, doenças infecciosas de repetição, crianças que moram em casas que têm umidade, que têm mofo, que têm carpê, crianças que são trancadas em casa. Então é importante que a criança viva em ar puro, se movimente, faça exercício, que nade. Exatamente aquelas crianças que têm o choque, que são às vezes, que ficam muito fechadas dentro de casa, acabam tendo muito mais crise do que aquelas que vivem em ambiente aberto. E principalmente a natação é uma coisa fundamental e importante para as crianças que têm bronquite. Bom, então, isso contraria uma tese de que a criança que é portadora de bronquite asmática não possa ter atividade física. Porque muitas vezes a gente ouve falar, mães dizerem que o filho não pode ter, a filha não pode ter muita atividade física porque tem bronquite asmática. Não, existe muito poucas crianças, acho que 1 ou 2% das crianças que têm bronquite asmática, que a crise desencadeia após o exercício físico. Mas 98%, mais ou menos em torno disso, são crianças que, pelo contrário, se você pega essas crianças e começa um tratamento, e dentro do tratamento você faz natação, você faz exercício físico, você faz ar livre, essas crianças melhoram, mas assim, melhoram muito, as crises se espaçam e muitas delas, às vezes, nunca mais tem crise depois de medidas simples de abrir a vida da criança e botar essa criança para fazer o exercício, principalmente a natação. Doutor Cecílio, quando o senhor exemplificou aqui o problema
dessa falta de ar que é provocada pela crise de bronquite asmática, né? O senhor deu a entender que a respiração pela boca. E eu me lembrei por que algumas crianças, por que as crianças às vezes respiram pela boca? Bom, as duas causas principais, primeiro, um vício, tá? É uma criança que por um vício ou porque teve um resfriado muito tempo, trancou o nariz, começou a respirar pela boca e depois se acostuma e não volta a respirar pelo nariz. E a segunda causa, é a mais comum, é o problema da adenoide. É um tecido de defesa que começa a surgir em torno de 1 ano de idade e que às vezes aumenta demais esse tecido e acaba obstruindo a passagem do ar pelo nariz. Então essas crianças acabam respirando pela boca e, como consequência da respiração pela boca, acabam tendo infecções como amidalite, faringite, tá? De repetição, quase que sem parar. Mas elas melhoram, voltam, melhoram, voltam. Então isso daí é uma coisa que tem que ser tratada e tem que ser eliminado o problema se for um adenóide que fecha totalmente. E muitas mães que estão escutando e que sabem que seus filhos têm isso, sabem que isso é um problema sério e de difícil resolução. Bom, quando a gente começou a falar de bronquite, de asma e de bronquite asmática, eu interrompi um raciocínio seu para lhe perguntar se aquilo seria o ronco de transmissão. Desde ali eu fico curioso para saber o que é o ronco de transmissão, então. Então, a pergunta tem a ver com bronquite, você tinha razão. É porque chegam muitas mães no teu consultório, às vezes apavoradas, dizendo: ah, doutor, meu filho está com bronquite. Ah, porque eu botei a mãozinha no peito dele e ele está roncando, está chiando. E você, às vezes, tem dificuldade de tentar convencer a mãe que aquilo não é bronquite, aquilo é um ronco de transmissão, certo? Porque realmente a sensação que você tem, que você bota a mão no peito da criança, você vê aquilo, você vai chiando, roncando, entendeu? Então, e a mãe fica apavorada, a criança pequena está chiando, deve ser asma, eles acham que tudo que chia é asma. E não é. O que é ronco de transmissão? Ronco de transmissão nada mais é do que quando a criança vai respirar, uma pequena secreção produzida pelo próprio organismo na passagem do ar entre o nariz e o pulmão fica, e essa passagem do ar, onde fica o catarro, então o ar bate ali e responde no pulmão. Então por isso que chama-se ronco de transmissão. Quer dizer, a obstrução está aqui em cima no nariz, mas o barulho, a sensação se escuta no pulmão, porque o ar faz a ressonância, então chama-se ronco de transmissão. E às vezes, em alguns casos, um médico, às vezes menos avisado, ou ainda que não passou por isso, às vezes faz um diagnóstico de bronquite, onde é ronco de transmissão. Então isso é fundamental diferenciar bronquite asmática de ronco de transmissão. Um é perfeitamente normal, é só mudar a criança de posição ou botar a criança para tossir que desaparece. E o outro não, o outro tem tratamento. Bom, a gente continua na próxima quinta-feira desenvolvendo esse assunto. Para você, queremos desejar uma boa tarde e lhe convidar a ficar conosco.